Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Galera, hoje eu queria mostrar para vocês o conceito de assunção, tá? Assunção e risco no mercado financeiro. Então, eu já vou separar aqui no mercado como é que a gente vai fazer. Bora lá. Então vamos entrar aqui. Quero mostrar para vocês o que é assunção, tá? Então, assunção, a gente vai falar muito sobre assunção na questão aqui das operações, principalmente das operações em direitos e deveres de opções. Porque o que acontece? Nas opções, os derivativos, eles te dão direitos e deveres. Você tem direitos e deveres. Então, quando você compra uma opção, você tem o direito de você comprar uma ação a um determinado preço, a um determinado strike, numa determinada data, tá certo? Então, esse é o direito. A pessoa que deve, seria a seguradora, ela vai ter uma obrigação de segurar para você essa ação nesse determinado strike, nesse determinado preço, nessa determinada data. E por que que isso é bom para os dois lados? Por quê? Porque o lado do lançador, da pessoa que lança, que seria a pessoa que compra, ela vai poder comprar a opção a ação mais barata, vender mais cara se ela acertar o lado, né? Ela tem que acertar o lado e ela paga por isso, né? Antecipadamente. E a pessoa que vende, que é não, perdão. O lançador é a pessoa que tá vendendo, né? A pessoa que tá tomando seria o comprador, no caso, eu falei errado, tá? Então a pessoa que vai tomar, que vai comprar, ela vai comprar, né? O direito dela, tem o direito. Então ela paga pra ela ter um direito de acionar esse seguro se ela quiser. É como se você tivesse um carro e você compra você compra lá o seguro, né? Você paga o seguro e aí se o seu carro bater, você aciona o seguro. Se você está exercendo o seu direito de o seguro pagar seu carro, ou sei lá, o seguro te reembolsar de alguma maneira. É mais ou menos aqui no mercado de ações também. Então, quando você é o tomador, a pessoa que está tomando esse seguro, você paga um prêmio por isso, que é o prêmio mensal. Por isso que é assim que as seguradoras vivem, né, basicamente. Elas vivem desses prêmios, que é exatamente a mesma dinâmica aqui no mercado. E a pessoa que é o lançador, que é o cara que está lançando, que está vendendo, que ele está segurando essa obrigação, ele tem o dever a obrigação de manter e entregar essa ação nesse determinado strike que ele recebe por isso antecipadamente. Tá certo? Então, basicamente, esse é o conceito básico aí, básico. Primeiro conceito de derivativos para a gente entender a dinâmica do mercado de ações e do mercado de opções dentro de ações, tá? Então, quando você compra uma ação a seco, só comprou uma ação normal, você vai ganhar se ela subir, se ela cair e tudo mais. Ela é a mercado à vista, não é mercado alavancado, né? Agora as opções já é o mercado alavancado e você pode perder todo o seu valor na data de vencimento. Se, por exemplo, você comprou no strike X e a ação, por exemplo, na opção de call, na opção de compra, ela tá abaixo, você perdeu todo esse valor. Mas se ela estiver acima, você vai ganhar muito mais do que você ganharia numa ação também. Porque ele é alavancado, entendeu? Não é mercado à vista. Então é mais ou menos assim que funciona. Então você pode usar para especular, para proteger, carteira, você pode usar para bastante coisa, pode usar para fazer swing trade, day trade, você pode fazer tudo, tá? Como eu falei, proteger sua carteira, alavancar sua carteira de uma maneira limpa, podemos dizer que você pode fazer isso daí também. Então é mais ou menos isso. E aí a pessoa que está vendendo para você essa obrigação, essa opção, né? A pessoa que vende para você, digamos que eu tenho a ação da Petrobras aqui, digamos que eu tenho a Petri, vai. Tem a Petri aqui. Ou tem a própria Bova, vai, tem a própria Bova. Tem a tal Bova aqui no... A minha Bova hoje, ela tá no 100, no 134,32. E aí, o que acontece? Eu vou vender uma opção pro 135, pro 135,72, alguma coisa assim, tá? Eu vou vender aqui pro 135. Se eu vender pro 135, eu vou vender para alguém que comprou esse direito de comprar ação de mim no 134, que é o valor que tá agora, pro strike de 135. Então, se daqui a um mês, 20 dias que seja, a ação estiver acima desse valor que eu tô fazendo agora e eu lancei para esse strike aqui de 135,61, a pessoa vai exercer o direito dela, eu vou ter que entregar a minha ação ou o meu ativo, né? E aí eu vou ganhar um prêmio por isso, entendeu? E aí, quanto mais fora do dinheiro aqui, menor esse prêmio, tá? Porque o prêmio ele é maior se você tá na linha do dinheiro, porque você vai ganhar com esse prêmio, não com a oscilação e a oscilação do mercado. Então, você meio que troca o risco direcional em certo nível para você ter esse prêmio, para você às vezes ter uma renda recorrente, um salário mensal, alguma coisa assim. Por isso que eu acho legal o mercado de opções, que você pode fazer um pouquinho de tudo, né?
Então essa é a dinâmica do mercado. E aí, o que acontece? Se no dia do vencimento, daqui a 20 dias, por exemplo, essa opção aqui, que o cara comprou, que você comprou aqui no 134 ou 135, você lançou aqui no 134, por exemplo, ela estiver abaixo do 134, você ganhou esse prêmio, manteve a sua ação, tá certo? Só que ela está desvalorizada, ou o seu ativo ele está desvalorizado aqui, então seria um prejuízo temporário, ou drawdown temporário, mas você não fechou esse prejuízo, então ele tá aqui, né? Ele tá oscilando porque é o risco normal de mercado. Esse é o risco que você tá correndo. E aí você colocou esse capital X em risco aí para você ganhar uma rentabilidade, tipo 2%, 3%, e aí você tá colocando esse capital. E aí você teria que esperar e lançar de novo depois, né? E aí você reembolsou esse prêmio e a pessoa que comprou esse direito, ela perdeu esse prêmio. Mas, mais uma vez, é como se fosse uma seguradora. Quando você paga todo mês lá pra seguradora, você tá todo mês perdendo aquele dinheiro. Você paga R$500, R$1.000 por mês, que seja para você ter o seguro do teu carro, caso aconteça um sinistro, se passar 3 anos e nada acontecer, você perdeu 3 anos, R$500 por mês, porque não aconteceu nada. E aí a seguradora embolsou todo aquele prêmio. Só que em contrapartida, se der alguma porcaria, se acontecer alguma coisa, ela vai ter que. Ela vai ser obrigada a pagar o teu carro, por exemplo. Entendeu? Então o prejuízo fica com ela. Só que como que elas vivem, por exemplo? Elas têm um cálculo de risco, elas têm um monte de coisa que elas fazem lá, né? De acordo com a idade, com o perfil da pessoa, com não sei o quê. Então, elas sabem que o prêmio que elas vão ganhar de várias pessoas, na maioria deles, como ela não vai ter que assumir essa obrigação, ela vai vendo disso. Então, ela vive dos prêmios de todo mundo. E aí, antes de acontecer um sinistro com alguém, mesmo que aconteça com alguém, ela vai ter coletado muito mais prêmio, muito mais tempo do que dá tempo de, por exemplo, ter um acidente muito forte e ela ter que pagar para alguém. Então ela consegue ter mais lucro do que prejuízo assim. Só que tem todo um risco, tem toda uma estrutura, mas é basicamente assim que a seguradora vive. A seguradora ela vive porque a maioria das pessoas não vão ter, ela acredita pelo menos, né, que a maioria das pessoas não vão ter um acidente pelo menos de uma vez, né? Pode até acontecer em determinados momentos, mas não de uma vez. E aí ela consegue diluir esse risco dela para longe. E aí ela vai ganhando prêmios e prêmios e prêmios e prêmios e prêmios. Aí, por exemplo, ela ganhou 300 mil, por exemplo, 500 mil. Só que aí ela teve que pagar 100 mil para um carro, por exemplo. Ela ganhou 400 de lucro. Entendeu? Talvez pode ser em 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí ela vai vivendo desse risco. Então ela vai se diluindo. E é basicamente assim que vive. E aí, basicamente, a dinâmica é a mesma aqui, né? Só que a diferença aqui é que você tá comprando uma ação. Se você tiver que. Se a pessoa exercer o direito, você tiver que entregar a ação. Você vai ter que entregar a ação, no preço de strike, compra a ação de novo, faz de novo. E caso, o pior caso seria se você vender uma opção e a ação despencar, você vai ficar com a ação em carteira, ela vai ficar travada, né? Mas você vai ficar com a sua ação ali. Desde que a empresa não quebre, se for uma empresa boa pagadora de dividendos, dificilmente vai acontecer alguma coisa, né? No longo prazo, ela vai sempre subir, né? Se for uma empresa boa, como eu falei, se você tiver diluído bem certinho, e tiver protegido, né? Fora que tá fazendo outras estratégias também para você tentar cobrir um pouquinho desse prejuízo, caso você consiga fazer, né? Para você comprar uma put longa, para você proteger caso tenha uma queda muito forte, então strike, mas é uma outra estratégia. Mas no geral, você comprando empresas boas, elas sempre vão tender a voltar, né? E subir no longo prazo. Empresas que ajudam a economia, tudo mais, que giram o país. E aí você consegue estar sempre fazendo isso, né? Então, como eu falei, não é perfeito. Ai, meu Deus do céu, é perfeito. Não é nada perfeito, porque você tem o risco, né, da volatilidade ali, o próprio risco de mercado, de uma alta, de uma queda, de você ficar, às vezes, travado numa ação por tempo indeterminado. Então, não é perfeito, mas é o risco que você corre para você fazer um valor acima do CDI, entendeu? Então, não tem como você ganhar acima do DI sem você correr algum tipo de risco. E, no caso, nesse mercado aqui, esse é o risco, tá? Então, mais ou menos esse é o conceito de opções e derivativos, para a gente tentar entender o porquê que a gente vai fazer as nossas estratégias. E, como eu falei, as opções você pode fazer para tudo, cara. Pode fazer para especular, você pode fazer trava, você pode fazer para usar para fazer renda, pode fazer para você dar um boost na sua carteira que você já tem e meio que rentabilizar um pouquinho a mais. Pode fazer especulação, que a gente faz um pouquinho também de day trade, swing trade, um pouquinho de tudo ao mesmo tempo. Então esse que é o bom das estruturas aqui. E aí agora a gente vai trazer as estruturas um pouquinho mais avançadas, que são operações estruturadas, que tem bastante risco também, tem que tomar cuidado, né? Que não é simples, não é fácil, que eu tô estudando ainda com vocês. Mas aí a gente vai aprendendo com calma pra gente poder realmente entender aqui o mercado e desenvolvendo para a gente poder usar a bolsa e o mercado financeiro no geral para ter uma renda extra
E seja para você criar um patrimônio aqui, ou você crescer, ou você poder ir utilizando para se ajudar em alguma maneira, para você ter alguma renda extra de alguma maneira, tá? E aí a gente vai trabalhando aqui, levando em consideração os riscos, porque tudo tem risco, beleza? Qualquer coisa acima do CDI, você vai ter que correr um tipo de risco. E risco não necessariamente é uma coisa ruim, é só incerteza. Incerteza de algo acontecer ou não acontecer, tá? E então, como eu falei, tudo acima do CDI tem um risco, tá? Risco de dar muito certo, risco de dar muito errado, risco de você ganhar muito mais, ou risco de você ganhar muito menos, ou até perder um pouquinho, ou até perder mais. Então, por isso que eu falo, tem que estudar. Beleza, rapaziada? Mas é isso. E tamo junto, eu vou fazer o possível aqui pra ajudar vocês. E a única coisa que eu peço de volta é que você possa se inscrever, engajar com a gente no canal, dar uma força pra gente continuar os nossos estudos. Isso daqui é só a pontinha do iceberg, tá, pessoal? Depois a gente vai falar também sobre renda fixa. Não vou ficar só falando de bolsa também, a gente vai falar sobre renda fixa, fundos imobiliários, ativos mais seguros, tá? Fundos imobiliários de tijolo, por exemplo, que já são fundos reais, né? Que pro pessoal que gosta de imóveis também é bem interessante. Então a gente vai falar um pouquinho de tudo aqui, e aí você vai escolher o que te agrada mais, qual que é o risco, gerenciamento de portfólio, equilíbrio de portfólio dentro dessa pizza que você tem do seu investimento, se você vai ter mais renda fixa ou mais renda variável, até quando você tem. Dessa renda variável você vai misturar na bolsa brasileira, na bolsa americana, no Forex, em cripto, um pouquinho de tudo, ou não sei o que lá, não sei o que lá das quantas, ou fazer travas onde você faz custódia funcional dentro da sua carteira. Então é muita coisa que a gente vai aprender aqui, beleza, pessoal? Então bora estudar pra gente poder vencer o mercado, ter uma renda extra e utilizar isso daqui para ajudar a gente a talvez ter uma renda a mais do que o CDI aí no longo prazo, beleza? E conseguir vencer o mercado. Tamo junto, muito obrigado. Valeu, rapaziada, bora estudar.